Bom dia, sou Alex, amigo de vocês. Quero trazer uma pequena pesquisa junto com vocês. Queria fazer esse vídeo ontem, mas para mim não causar escândalo nem algumas desavenças por aí, né? Para não escandalizar o pessoal, eu deixei fazer esse vídeo hoje porque eu sempre falo de verdades absolutas aqui no meu canal. Meu canal no YouTube, né? Tem 2 canais lá. Alex, o Conservador Cristão. E Alex, o Conservador Cristão. Também eu faço esses vídeos aqui no Facebook. Então, para quem vai assistir depois, né? Meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo. Você possa, se você concorda comigo, compartilha o conteúdo, dê like. Se você não concorda, também compartilhe para que as outras pessoas possam também ter a oportunidade de me refutar. E se você acha que o que eu vou mostrar para você aqui não tem nada a ver, então que você deixe nos seus comentários aí o seu descontentamento ou o seu contentamento, né? Só peço que sejam gentis, né? Que não ataque a minha pessoa, mas mostre com fatos, né? E me refutem a minha opinião, a minha pesquisa que eu vou colocar, você vem e refuta, tá? Eu vi até no meio muitas igrejas evangélicas, até igrejas pentecostais, neopentecostais e pentecostais, eles não comemoravam o 25 de dezembro, o famoso Natal. Não havia comemoração, mas hoje em dia isso aí já entrou para dentro das igrejas, já entrou para dentro das mentes e dos corações, e o pessoal está aí postando, né? O verdadeiro sentido do Natal. Então, já que eu vi muita gente no meu evangélico, muita gente no meu voto, muita gente até esclarecida e conhecida, que tem conhecimento, supostamente sugerindo o verdadeiro motivo do Natal. E coloca aí, né? Como se fosse uma verdade absoluta, quando na realidade não é uma verdade absoluta. Essa ideia, essa cultura, ela é como um prato de comida bem gostoso, bem recheado, mas que por um elemento, por um fato escondido, se torna um prato podre, azedo, porque tem algo nele em oculto que a religião não conta, o mundo até vai esclarecer, mas há algo azedo que estraga todo o prato e para mim não dá para comer. Infelizmente, para mim não dá para comer, eu não vou comer. Não condeno quem coma, quem quiser comer, coma. Paulo fala que cada um esteja bem ciente na sua consciência, que bem-aventurado o homem que não peca por causa da sua própria consciência. Então, por causa da minha consciência, eu não vou participar
eu não participo há muito tempo, né? Nenhum tipo de expressão, também não aceito esse negócio, o verdadeiro sentido do Natal. Não adianta. Pessoas, né? Pessoas, cientistas, grandes escritores cristãos evangélicos, entre igrejas tradicionais, igrejas com 160 anos de Brasil, com 100 anos, todo tipo de igreja, não adianta querer colar um suposto sentido verdadeiro numa festa, que quando você busca o verdadeiro sentido da festa, que é o que é como eles criam uma retórica, fazem uma leitura por causa da cultura que se iniciou por causa disso, e encobre a parte podre, a parte estragada do prato, que não deveria ser dada a ninguém para comer. Mas tudo bem, vamos lá. Então, já que tem uma boa galera aí que quer mostrar o verdadeiro sentido do Natal, então vamos lá, vamos pesquisar, né? Já que a galera gosta de dar Google, né? Já que o Google supostamente mostra a verdade, então vamos ver o que o Google fala do 25, porque tudo passa pelo dia 25, tá? A grande questão aqui é o dia, tá? É o dia, porque o nascimento de Cristo, ele supostamente, ele marca o ano 0 da época do nascimento de Jesus, o ano 0. Então, supostamente o ano termina num calendário gregoriano, que foi criado e feito, mas que depois também foi feito um novo calendário, um calendário juliano, e se descobriu que há um erro de 5 anos, para mais ou para menos, da data original do nascimento de Jesus. Então isso significa que a data inicial do dia do nascimento de Jesus, ela é simplesmente impossível de se saber o dia. Ela é possível você saber mais ou menos o mês, por causa do recenso, por causa do censo, porque no ano em que Maria estava grávida, no tempo que Maria estava grávida, foi feito um censo, um levantamento contando as pessoas. E José se encontrava morando, mais Maria, em Nazaré, né? Lá na Cesaré, lá em Nazaré, lá perto de Cafarnaum, lá para baixo, e não em Jerusalém. O censo é anunciado, e para fazer a contagem, as pessoas têm que voltar às suas origens de tribos, da onde ela nasceu. Então, para fazer uma contagem de cada pessoa que era daquela região, para saber quantas pessoas eram daquela própria região, por exemplo, eu sou de Rondônia. Então, se fosse feito um censo naquela época, se ainda vivêssemos naquele tempo, então eu tinha que viajar para Rondônia para me ser contado lá em Rondônia. Já que não havia tecnologia, não havia documentos formais que provavam que o meu nascimento foi lá em Rondônia. Não tinha um registro de nascimento, né? A pessoa tinha que ser contada na sua origem, sua terra de origem. José e Maria eram descendentes diretos do rei Davi, que era da tribo de Judá, e
os descendentes de José era de Belém da Judéia. Então eles tiveram que, perto dos 9 meses, eles tiveram que fazer essa viagem de volta. É por isso, eu vou trazer aqui, tá? Calma aí que eu vou trazer mais informação para vocês. É por isso que não se encontrou lugar nas tabernas ou nas casas que alugava, né? Tinha os prédios, as localizações onde eles alugavam para as pessoas passarem ali um período de tempo. E José e Maria ao viajar, ao subir, né? Porque Jerusalém era subindo. Então, eles subindo de Nazaré para Jerusalém, que Belém é perto de Jerusalém, eles não encontraram lugar para dormir, a pousada, né? Não encontraram a pousada e tiveram que supostamente se refugiar no estábulo, né? Alguma coisa assim que é contada a história, né? Mas isso não vem o caso. O que vem o caso é que esse censo ele nunca era feito na época de frio. Ele era feito na época de verão, calor, onde as pessoas podiam viajar. Geralmente as pessoas viajavam no dia de lua cheia, de lua totalmente grande, que clareava o caminho para as pessoas andar. Então José e Maria foi para Belém para serem contados no censo. Então provavelmente eles viajaram entre março, abril e maio, por ali, que é o tempo onde Israel está na época do calor, não há neve. E por que provavelmente é na época do calor, não é na época do frio? Porque também temos pastores de ovelha dormindo no pasto, tomando conta do rebanho. Se fosse frio, provavelmente eles não estariam no pasto. As ovelhas estariam guardadas e eles estariam dormindo dentro de casa, no abrigo do calor de uma fogueira, alguma coisa assim. Tá? Então, 25 de dezembro é época de frio na Judéia. Ninguém de sã consciência ia mandar fazer um censo na época de frio para as pessoas retornarem para suas casas para serem contadas. Então não foi. Então provavelmente não foi 25 de dezembro que Jesus nasceu. Tá? Ele nasceu em outra época. A época a gente pode até, pelo relato escrito dos evangelhos, a gente acha a proximidade do mês, não acha do dia. Tá? Não tem como saber porque o calendário do Marco Zero não é Jesus nasceu e o imperador de Jerusalém ou o imperador romano, que eram totalmente pagãos, idólatras. Não, Jesus nasceu, vamos marcar aqui agora, vamos começar um calendário. Não. Esse calendário ele foi sugerido, ele foi colocado 250, 300 anos depois, quando Constantino tornou a Igreja de Roma. A Igreja de Roma, havia mais outras 7, não só 7, havia um monte de igreja espalhada, de Roma, Ásia Menor, Israel, e toda aquela parte ali havia várias igrejas. Tá? Então a Igreja de Roma se tornou a única igreja oficial cristã dentro do Império Romano. E nisso eles resolveram, né, depois de séculos depois, eles resolveram que eles vão reiniciar a história
da contagem do calendário a partir do marco do nascimento de Jesus. Então eles retroagiram para poder achar uma data, fixar e começar a contar os tempos a partir do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus tornou o marco do reinício da contagem do tempo. Não é do reinício da história, é do reinício da contagem do tempo a partir da vida do Messias, a partir da vida do Machia, a partir da vida de Jesus Cristo. Mas quem faz isso é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Isso não foi seguido pelos outros povos. Tá? É tanto que temos até hoje aí nações como Índia, China, que eles não usam o marco 0, o nascimento de Cristo Jesus. É um outro marco. Tá? Então, como é que a gente chegou na data 25 de dezembro? Eu vou trazer para vocês, eu vou deixar minha imagem pequena ou aqui do lado. Aqui do lado vai ficar a minha imagem. E aqui eu vou compartilhar com vocês. Aí, ó. Vou compartilhar com vocês. E nós vamos pesquisar o 25 de dezembro. Então o que interessa aqui é o 25 de dezembro. Tá? Então vamos. Vou pegar aqui o 25 de dezembro. Vocês podem acompanhar na tela aí. Vou passar o mouse aqui, ó. Primeiro link. Vão no Google e pesquisa assim: 25 de dezembro, deu sol. Tá. Vocês podem colocar aí. 25 de dezembro, deu sol. Coloque lá a pesquisa. A primeira celebração de Natal. Eu vou abrir aqui o site, né? Que é o site Ensina a História, a primeira celebração do Natal. Desculpa, vamos ver o que é a matéria diz. Em 25 de dezembro de 336 em Roma, ocorreu a primeira celebração do Natal. Os cristãos puderam exercer abertamente seus cultos, pois o cristianismo havia sido liberado no Império Romano. O Edito de Milão em 313 d.C. Pouco tempo depois, o Papa Júlio I, pontificado de 337 a 352, formalizou o 25 de dezembro como Natal, o nascimento de Jesus. Formalizou. A palavra Natal, derivado do natalis, no latim, do verbo nascon, que tem o sentido de nascer, do natalis, em latim. Surgiu Natale, em italiano, Noel, em francês, Nadal, em catalão, Natividade, em espanhol. Já o termo Christmas, usado nas linguagens anglo-saxônica para o Natal, originou-se do inglês arcaico Christe, Maese, que evoluiu para o Christmas, que quer dizer missa em louvor de Cristo. Adoração 25 de dezembro como Natal. A celebração do Natal 25 de dezembro ficou inicialmente restrita aos cristãos de Roma, com a oficialização do cristianismo em 380, quando o cristianismo se tornou igreja oficial do Império Romano. Pelo Edito de Tessalônica, de Teodósio, o Natal tornou-se a comemoração do Império. Aos poucos, as comunidades cristãs do Oriente adotaram o 25 de dezembro como data do Natal. Constantinopla e Capadócia, em 380, Antioquia, em 386, Alexandria, em 432, Jerusalém, em 439 d.C. No ano de 449, o Papa Leão oficializou o 25 de dezembro
comemorar o nascimento de Jesus como uma das principais festas da Igreja Católica. Finalmente, em 529, o imperador Justiniano, do Império Romano do Oriente, declarou a data feriado oficial do Império. Foi por essa época também a escola de domingo, foi por essa época também a escolha do domingo. O domingo não era o primeiro dia da semana, não era considerado uma festa, não era considerado o dia do Senhor, tá? E foi essa época também a escolha do domingo, o dia solis, como dias domínicos, dia do Senhor, tá? Então quem acha aí, ou quem anda ensinando aí, que o domingo era considerado pelos cristãos primitivos até 500 depois de Cristo como sendo o dia do Senhor oficial, está muito enganado, tá? Não foi. Tá? Isso aí é uma imposição teológica pós-reforma protestante depois de 1500. E também aqui, entre os cristãos, aqui primeiro foi colocado como pelo imperador Justiniano, né? Como o domingo seria o dia de guardar, mas vamos entender um pouco mais o porquê o domingo, porque o domingo também era o dia do sol, era o dia da celebração ao Deus Sol. O dia solis, como dias domínicos, dia do Senhor. A escolha do domingo se deu pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, aquele dedicado ao sol, o dia solis. Então Jesus ressuscitou no dia primeiro da semana, no caso era dia de domingo, tá? Dia do domingo. Os judeus não tinham o nome da segunda como domingo, tá? Era outro nome. Os judeus sempre usaram os nomes próprios. E seria o correto usar no estudo da palavra de Deus os dias próprios e não usar nomes dados por outras nações, porque a palavra de Deus ela tem que ser fiel à sua escrita, sua literalidade. A palavra de Deus tem que ser entendida literalmente e não com figuras de linguagem e não distorcendo e não fazendo secretismo religioso, tá? Então Justiniano decretou como o dia do domingo sendo o primeiro dia da semana, né? E sendo o dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Então o último dia era o sábado os judeus e se iniciava o domingo, primeiro dia da semana. O dia solis como dias domínicos, dia do Senhor. A escolha do domingo se deu pelo fato de Jesus ter ressuscitado pelo primeiro dia da semana, aquele dedicado ao sol, tá? O domingo é um dia dedicado ao sol, ao Deus Sol. O domingo, dia do Senhor, foi declarado dia obrigatório de descanso para disputas legais, para negócio, cobranças de dívida, ordenando que aqueles que não cumprissem o edital fossem considerados sacrilégios, profanadores. Por que 25 de dezembro? A data real do nascimento de Jesus é desconhecida e os evangelhos são reticentes a respeito. São reticentes, né? Há uma reticência, né? Eles não determinam o dia exato. Há uma reticência, pode ser em qualquer período, né? Pode ser qualquer dia. Em Lucas, há um indício quanto o evangelista descreve a noite do nascimento de Jesus. Nos arredores havia alguns pastores que pernoitavam nos campos, montando guarda para o seu rebanho. Lucas 2, versículo 8. É provável que os pastores pudessem dormir ao relento em pleno inverno? É provável. Como ocorre em dezembro,
no hemisfério norte, isso só poderia ocorrer na primavera, né? Então isso só poderia ocorrer na primavera, quando os cordeiros nascem. Isso poderia ser em meados de março ou início de abril. Então, como eu disse para vocês, então, do mês de março ao início de abril, essa é a provável data que Jesus nasceu, porque você está num tempo de primavera, então você tem sol, você não tem neve. Os pastores com certeza não ficariam no frio lá fora. A falta de interesse dos evangelistas em datar o nascimento de Jesus pode explicar pelo fato de que, na época, a data de concepção era muito mais significativa, mesmo em termos astrológicos, do que a data do nascimento. Assim, no caso de Jesus, a data da concepção, no momento em que o Verbo se fez carne, ganhou preeminência teológica. Daí a importância da celebração da Anunciação 25 de março no calendário gregoriano e 7 de abril no calendário juliano, usado pelas igrejas ortodoxas. Tem igrejas ortodoxas que não consideram 25, mas considera entre o 25 de março ao 7 de abril. A hipótese do 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus apoiou-se em duas razões. A intenção de substituir o código. Agora vocês vão entender o verdadeiro sentido do Natal, tá? Aqui agora vocês vão entender o porquê 25 de dezembro e o verdadeiro sentido do Natal. Aqui vocês vão ver a camuflagem, tá? Natal é um prato muito bonito, muito gostoso, mas que no fundo ele está estragado. A intenção de substituir o culto do Sol Invictor, uma festa da Saturnália. Depois vão lá e pesquisem o que era Saturnália. Vocês vão se arrepiar quando vocês descobrirem o que era Saturnália. A intenção de substituir o culto ao Sol Invictor e a festa da Saturnália por uma festa cristã. Essa cristianização de uma festa pagã, algumas vezes entendida como uma apropriação ilegítima por parte da igreja cristã, teria ocorrido no bojo de outras assimilações, como os termos e conceitos de templo, basílica, pontífice, áurea e etc. Então, não ficou, isso aqui a gente chama sincretismo religioso, não se limitou a mesclar, pegar festas a deuses pagãos romanos, gregos romanos, aí tem uma mistura ali de religião pagã junto com o grego, e misturar o cristianismo, pegar as figuras cristãs, né? Aí você tem um bojo de um monte de figuras, de festas, de conceitos, e fazer um sincretismo religioso, misturar para que ambos aceitassem a viver debaixo da mesma religião, do mesmo conceito religioso, da mesma filosofia, porque já que as figuras cristãs e as figuras religiões pagãs se convergem, se misturam. E aí as pessoas têm que aceitar, porque segundo o Estado, segundo a igreja oficializada pelo Estado, e o Estado se impondo, as pessoas tinham que aceitar, porque essa religião do Estado é que estava determinando e fazendo o que era correto, e as pessoas tinham que aceitar pela imposição, não pelo convencimento, mas pela imposição. A substituição do festival pagão, contudo, parece ter sido lenta, uma vez que o Papa Leão I, em 460, comentou: é tão estimada essa religião do Sol que alguns cristãos, antes de entrarem na Basílica de São Pedro, depois de subirem a escada, se voltam para o Sol
e se inclinam em homenagem à estrela brilhante. Aqui já temos o cúmulo do absurdo, né? Alguns cristãos já estavam aceitando tanto, né, esse sincretismo religioso, que eles estavam, ao mesmo tempo, eles estavam subindo, né, lá nas igrejas cristãs e estavam se virando para o sol. E foi o mesmo pecado que Israel caiu na época de Ezequiel. Tem um relato que Deus pega Ezequiel, transporta ele para o templo de Deus, que está em Jerusalém, aonde os sacerdotes, enquanto eles prestam culto a Deus, queimam incenso, fazem um sacrifício, e depois eles se voltam as costas para o templo, voltam as costas para Deus e adoram Deus Sol. Você está entendendo de onde vem isso aí? Está lá em Ezequiel, é só vocês ir lá que vocês vão ver. É o mesmo absurdo. Tá? Estamos angustiados e lamentamos muito por esse fato repetido por uma mentalidade pagã. Então, o próprio Papa Leão estava dizendo que isso não era bem visto por eles naquela época. Os cristãos devem abster-se de qualquer aparência de referência a esse culto aos deuses pagãos. Papa Leão I, sétimo sermão realizado no Natal de 460. Então, quer dizer, a hipocrisia do próprio Papa, né, do próprio pontífice, mandatário da igreja oficial do Império Romano, a igreja de Roma, mesma igreja que Paulo mandou as cartas, tá? Não é outra não, é a igreja de Roma que Paulo mandou as cartas. Quando Paulo estava lá no final de Atos, eles pegam uma briga ferrenha lá contra Paulo, porque a igreja, quando Paulo escreveu a carta aos romanos, depois Paulo foi preso em Roma para ser julgado pelo imperador. Ele foi julgado e condenado, esquartejado provavelmente. Então, quando ele vai para Roma, a igreja já está quebrando o pau. Já não é mais a mesma igreja quando Paulo escreve a sua carta. Já é outra igreja. Tá? O negócio já estava descambando. Então, o Papa aqui, né, no mínimo uma hipocrisia, porque foi eles mesmos da igreja que permitiu que os imperadores de Roma fizessem essa mesclagem de religião, secretismo religioso, para que tanto pagãos e cristãos tivessem uma data no meio, né, uma data ali aceitável. E quem se lascou no caso foi os cristãos, né, porque pegaram o suposto nascimento de Jesus e conduziram ele para prestar culto, para comemorar o dia de nascimento de Jesus. Os cristãos foram conduzidos por 25 de dezembro, que é uma festa idólatra pagã, ao dia Solis, né? O dia do sol, e não o dia do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu 25 de dezembro. Tá? Essa data ela foi conduzida, os cristãos foram conduzidos a essa data. Por seu valor, vamos continuar a leitura aqui, ó. Vou pegar daqui agora. Por seu valor metafórico, né? Que é uma outra questão, né? Vamos ver as razões do 25 de dezembro. Por seu valor metafórico, teológico e bíblico, que permite reconhecer Jesus como o Messias das profecias e associá-lo à ideia de luz no mundo, mencionada nos evangelhos conforme acima exposto. Seja como for, o 25 de dezembro fixou como uma festa que congrega milhões de cristãos, é comemorado inclusive por muitos não cristãos. Olha, vai vendo a ideia. E é verdade isso aí, viu? Tá? Por exemplo, os judeus de hoje, lá em Jerusalém, em Israel, comemoram o 25 de dezembro. Por quê? Porque eles entendem e compreendem que o 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus, não é a data. Então eles comemoram. Mas por que eles comemoram? Porque estão debaixo da idolatria.
Assim como lá em Ezequiel, os sacerdotes prestavam culto a Deus e depois se virava para o Deus Sol, Sol invicto, assim também os judeus que comemoram o 25 de dezembro, não porque eles entendem que Jesus nasceu 25 de dezembro, mas porque eles estão prestando um culto ao Sol invicto, assim como os pais deles no antepassado fizeram e já estavam sendo punidos na Babilônia, por 70 anos na Babilônia, por estarem adorando, fazendo até imagem e desenho do Deus Sol no templo de Deus. Tá? Durante esse período, cessam seus compromissos mundanos, as agendas políticas e jurídicas, e interrompe-se até as guerras e conflitos, cujo exemplo de guerra, né, que parou o conflito mais significativo foi a paz e a trégua de Deus durante a Idade Média. Apesar das críticas ao Natal por seus aspectos profanos, perda do significado espiritual e teológico, interesses ecumênicos e intensa comercialização. Então vai vendo, é tudo por interesse, tem nada a ver com o menino, tá? O menino cresceu, 30 anos, 33 morreu, e a galera ainda estava vidrada no menino. A data permanece como a mais importante do calendário ocidental e estendeu-se a boa parte do mundo, tendo sido globalizada pacificamente. E certos costumes foram livremente adotados em países não cristãos como o leste asiático. Então essa aqui foi só a primeira matéria. Esse aqui, pessoal, esse aqui é o Sol Invicto, tá? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo essa imagem aí, ó, que eu tô mostrando na tela de vocês? É a imagem do Sol Invicto, tá? Isso aqui, imagem do Sol Invicto. Na realidade, em Roma, isso tem outro nome. Mas a origem disso aqui é a Torre de Babel. É Semiramis, a deusa Semiramis, lá de Nimrod. Então a Semiramis, ela tá na nota, ela tá na nota do nosso dinheiro. Ela tá em algumas notas de outros países. E a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos é isso aí, ó. É Semiramis, não é outra pessoa. Que é a da liberdade. A liberdade para libertinagem. É isso que ela significa. Porque tem uma história aí oculta de Samira, né? A respeito do nascimento do seu filho Tamuz. Que também Tamuz tem uma história, né? Que é os 40 dias de quaresma aí da igreja romana, que também fez o espiritismo religioso, né? Porque já que o Sol Invictor, né? Vem dessa raiz aí. Então, o Sol Invictor, né? Vamos voltar agora e vamos conhecer a imagem que eu mostrei para vocês, a imagem da Mitra, tá? Que é essa imagem aqui, ó, tá? Mitra. Eu esqueci de falar para vocês, é a Mitra. Tá? Então essa aqui é a imagem da Mitra. Mitra, o Sol Invicto e o nascimento de Jesus. Ensina a história. Vamos entrar no site aqui para a gente ver, né? Mitra, o Sol Invicto, o nascimento de Jesus. Olha aqui, ó. Mitra. Tá vendo aqui a Mitra aqui? Mitra. A águia. Tem alguns países aí que usam águia, né? Tem uma que tem a águia de duas cabeças, né? Que é a dialética. Significa a dialética dos dois discursos, né? Lá pelos cabinha vermelhinho dos nazis, né? Tinha a águia, lembra da águia? A águia estava lá. No calendário romano, vamos ler a matéria aqui agora. Mitra, o Sol. No calendário romano foi introduzido no século III, onde a celebração do nascimento do Sol Invicto, que ocorria no dia 25 de dezembro. O Sol Invicto era então associado a Mitra como um
epiteto desse deus. Entre o século III e IV, Sol Invicto Mitra foi uma das divindades mais populares entre os não cristãos romanos. Tá? O nome Mitra remonta à divindade indo-iraniana do zoroastricismo. No persa antigo significava luz, sol, misericórdia, amizade, amor. Era divindade guardiã, na verdade, com 1000 ouvidos, com 10.000 olhos, alto, com pleno conhecimento, forte e sempre acordado. Era o protetor de todos os aspectos das relações interpessoais, como amizade e amor. Na Índia antiga também havia um deus védico de nome Mitra, que significava contrato ou amigo. O Mitra indiano era, porém, mais um estado do que uma entidade. Era o harmonizador e o construtor, a beleza, a perfeição, o princípio da harmonia pelo qual os múltiplos mecanismos da verdade concordam em união perfeitamente selada. Aqui, ó. Tá vendo aqui atrás, ó? A Mitra. Tá. Pessoal, vocês estão vendo essa bolsa aqui, ó? Essa bolsa aqui eu não vou falar o significado dela. Na historiografia do mundo mundana, eles falam de um significado, e por isso existe, né? Isso aqui, ó, essa imagem aqui, né? Isso aqui era uma bolsa, como se fosse uma bolsa. Eles usam isso aqui como símbolo de guirlanda. Mas veja bem, o mesmo formato que é usado, essa mesma bolsa que é usada aqui, é o mesmo significado da bolsa que está na frente do falo deles, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Então isso aqui tem um significado profundo, tá? E daí não seria plausível ter que explicar isso aqui agora. Aqui a régua da medida. Então Deus Sol, Deus da sabedoria, conhecimento, tá? Então tem outro significado. No Império Persa e na Índia, Mitra era um deus da justiça e da aliança e também deus da luz ou do sol. Vigiava a ordem cósmica, como as estações do ano e a alternância do dia e da noite. Era guardião da virtude e da justiça, protegendo os crentes e punindo os infiéis. Sua tarefa mais importante era proteger a felicidade real e a graça divina. Segundo Plutarco, os romanos tomaram contato com o culto a Mitra por meio de piratas cilícios liderados por Pompeu em 60 anos a.C. Por essa época, seu culto já tinha sido distanciado das características persa-indianas. Estavam helenizados. Helenizados é o povo. Helenizado era o povo que tinha o povo da Grécia, tá? Quando Alexandre o Grande ele expandiu o seu império até a Índia, e uma das características do Império grego-romano, né, que depois se tornou o Império Romano, era se misturarem as suas religiões e assimilarem e trazerem esses deuses para o Império Romano. A Grécia também fazia isso, né? Não como os romanos, mas numa escala menor, tá? Mas os helenos, que são os helenos, eles tentaram, por um período de tempo, impor a cultura grega sobre os outros impérios, e foi esse o motivo de que Alexandre e o Império Romano
o Império Grego ele cai porque eles queriam impor, assim como os tiranos por aí, quem impor a sua ideologia, né? De que só existe o Deus da ciência, né? O cientifismo, o Deus Mitra, né? Mitra, a deusa da destruição, né? Que destrói tudo para refazer de novo, né? Tá lá no cerne, né? Aqueles 3 países lá na Europa, tá lá, né? A deusa da destruição, que é o significado científico de hoje, a tradução da ciência de hoje, né? Que a ciência diz que não adora a Deus, que não acredita em Deus, mas em todos os seus locais e projetos está lá um Deus, né? Quer dizer, é só um disfarce, mais uma religião que se disfarça usando uma retórica falsa de que deuses não existem, mas isso ele quer que os outros pensem, mas não é isso que eles agem em prática, tá? Então, segundo Tarco, essa época o seu culto já tinha sido estabelecido, né? E helenizado, seus seguidores eram iniciados nos mistérios, né? Então, os mistérios. Ó, mitraísmo, uma religião de mistérios. Chama-se religião de mistério ou simplesmente mistérios aquela que possui um corpo de conhecimento secreto, isto é, um conjunto de crenças e práticas que são reveladas apenas aos iniciados ou segredos. Tem aí, né, por aí alguns centros, né, que tem, né, o esquadro e o compasso, né, como religião dos segredos, dos mistérios, né? A religião de mistério é um fenômeno helênico, em que o maior exemplo são os mistérios de Eulenses, ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas, tá vendo aí? Agricultura, o nome agrícola, agricultura, agrícolas, Deméter, Persiforme, os mistérios de Eleusis eram a instituição iniciática coletiva, por excelência, do Estado ateniense. Seu segredo foi bem guardado e não existem informações completas sobre os ritos. Ele é de 1995, tá? Mas tem por aí sim, tá, rapaz? Sim, rapaziada, tá por aí, viu? Ela tá oculta lá em Roma, camuflada com o cristianismo por cima, tá? O cristianismo é só um lençol que cobre toda uma podridão que há por trás, tá? O culto à Midra helenizado foi adotado e transformado em Roma, de modo que o mitraísmo tem contornos próprios que o distingue da remota origem persa e indiana. Roma imperial já tinha, então, outros mistérios. O Dionísio, o Ísis, culto a Ísis, arco-íris, arco de Ísis, tá? Para quem acha que o nome arco-íris aí é alguma menção. Você não sabe o que é arco de Ísis, né? Serapis e etc. O mistério de Mitra era celebrado no Mitreus, latim, Mitro, Mitrae, um templo subterrâneo que podia ser uma caverna natural, adaptada, ou uma construção imitando uma caverna. Muitas vezes era construído abaixo de um edifício existente, como Mitreus, encontrado sobre a Basílica de São Clemente, em Roma. Aí, ó. A imagem aí, ó. O seu culto era feito, o culto a eles, a esses deuses, o deus Sol, que é a Mitra, era feito em oculto. Pela estrutura do Mitrel, era possível supor que os fiéis se reuniam para as refeições comuns, sentados nos bancos que revestiam as paredes. Nícia, Eliade,
baseando-se em evidências arqueológicas, afirma que os iniciados ficavam nus, ajoelhados, com os punhos atados e olhos vedados. Eles passavam por 7 estágios ou graus, cada um deles regido por um planeta. Tá vendo aí de onde vem os planetas? Eles passavam por 7 estágios ou graus, cada um deles regido por um planeta. Então, da onde vem o nome dos planetas? O que significa? A ciência diz. A ciência, a astrologia diz que não tem nada a ver com a astronomia, diz que não tem nada a ver com astrologia. Mas até o nome é similar, né? O corvo, Mercúrio, o ninfo, Vênus, soldado, Marte, leão, Júpiter, Persa, Lua, mensageiro do Sol, Sol, patriarca, Saturno. O Mitra romano. Os romanos, portanto, ao adotarem o culto a Mitra e transformaram, criando uma nova religião. Segundo Alves, 2018, os rituais, os mitos, o espaço sagrado do mitraísmo é uma inovação romana. Entre o século I e IV, o mitraísmo era a religião popular em toda a metade ocidental do Império, incluindo a África romana até a Grã-Bretanha, e em menor grau na Síria romana no leste. O culto parece ter tido seu centro em Roma, onde estima-se que existiam 680 locais de culto a Mitra. Não sobreviveu, porém, nenhuma narrativa escrita ou teologia da religião dos próprios mitraístas. Informações limitadas podem ser derivadas das inscrições e referências breves ou passageiras na literatura grega e latina. A interpretação da evidência física permanece problemática e contestada. Tradicionalmente, o mitraísmo romano é tido como uma religião de soldados. Estudos mais recentes, porém, afirmam que se tratava de uma fraternidade masculina com apelo às classes médias urbanas, comerciantes, fazendeiros, funcionários públicos, inclusive oficiais militares, conforme argumenta Alves. Está aí mais uma estátua de Mitra. Entra em cena o Sol Invictus. No século III, o culto a Mitra passou a ser associado ao Sol Invictus, Sol Invencível, culto procedente da Síria e introduzido pelo imperador Aureliano no ano 274 d.C. Depois de vencer o exército da rainha Zenóbia de Palmira, na Síria, em 270 depois do ano de Cristo, o imperador Aureliano foi ao templo local de Mitra para agradecer a vitória. Aqui começa a confusão. Mitra e o Sol Invictus são os mesmos deuses? Em algumas referências, Mitra e Sol Invictus se fundem como Deus Sol Invictus Mitras, mas em outras são deuses distintos. Então, só para vocês entenderem que a confusão ela é... Olha como que o negócio... Aureliano exigiu templos ao Sol Invicto. Em Roma tinha pelo menos 4 com os sacerdotes e tornou-se um culto oficial com uma data de comemoração. Qual a data de comemoração do Sol Invicto? Qual a data? 25 de dezembro. Natalis do Sol Invictor. Ele também instituiu jogos em homenagem ao Deus Sol, realizados a cada 4 anos
a partir de 274. Olimpíadas, aí é onde entra o culto, em 4 anos. Também temos agora o que? Copa do Mundo. Vocês estão entendendo como que as coisas são camufladas para que as pessoas não saibam da verdade? Aguenta aí. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês aí. Não sou eu que estou dizendo, tá? O 25 de dezembro foi, portanto, inserido no calendário civil romano como o dia do sol, invencível, que triunfa sobre a escuridão. A data marcava a virada do solstício de inverno, quando a luz do dia começava a aumentar gradativamente. E aqui o nosso verão, né? O dia se torna mais comprido. Aqui no Nordeste não dá para sentir muita diferença, porque a gente está perto do Equador, onde o Sol tem a sua predominância, tá? Onde a gente fica mais perto. Mas no sul e no norte extremo, você tem muito frio porque o Sol está mais distante. Então, esses dias, eles realmente ficam mais compridos, ficam dias muito compridos e noites curtas. E às vezes é noite muito comprida e dia curto. O culto ao Sol Invicto foi celebrado até o Edito de Teodósio, no ano de 380 d.C., que estabeleceu o cristianismo como única religião do império, proibindo todas as demais. Então aí, né? Aí, ó. Sol Invictus, tá? Aqui, ó, Solis Invictus, tá? Tá aí, né? A estátua representando a divindade do Sol Invictus. Quer dizer, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, o cristianismo não, a igreja de Roma, porque existiam outras igrejas fora Roma. Há muitas especulações em torno do mitraísmo que busca demonstrar uma correspondência direta com o cristianismo, como se o cristianismo fosse uma derivação ou uma versão plagiada do mitraísmo. O arqueólogo francês Salomon Heinrich, 1858 a 1952, e o erudito belga Franz Romont, de 1608 a 1700, são alguns nomes cujos estudos forneceram interpretações criativas, porém sem nenhum respaldo histórico. Nesta linha especulativa, afirma-se que o mitraísmo teria práticas de acender velas, tocar sinos. Ó da onde vem aí, ó da onde vem os costumes aí que você segue que você nem sabe. Acender velas, tocar sinos, cantar hinos, praticar uma refeição ritual de pão e vinho. Mitra seria filho do deus supremo Ahura Mazda e de uma mulher mortal, tendo, portanto, como Cristo uma origem paterna divina e uma origem materna humana. Ao nascer, Mitra foi visitado por magos, teria tido 12 discípulos, foram crucificados, ressuscitados e prometeram retornar no juízo final. Especulações sem qualquer evidência, tá? Mas isso aqui é associação que muitos fizeram para dar respaldo aos que faziam culto a Mitra ou ao Sol Invicto. Pouco se sabe sobre o culto romano a Mitra e suas metodologias. Sendo uma religião de mistérios, seus seguidores eram proibidos de contar ou escrever qualquer coisa sobre crenças e rituais. Além disso, o cristianismo vitorioso, a partir do Edito de Teodósio, depois de 380 d.C., procurou suprimir a memória do culto mitraico.
Os mitraístas foram perseguidos pelos cristãos e o mitraísmo foi posteriormente suprimido e eliminado no Império Romano, no final do século V. O Sol Invicto foi absolvido, olha só, hein? O Sol Invicto foi absolvido e transformado pelos cristãos como representação simbólica do nascimento da luz no mundo. Jesus Cristo, o verdadeiro Sol Invicto. Aí começou, galera. Tá? Aí começou o sincretismo mistorial profano com o santo. A metáfora da luz, símbolo da verdade, do conhecimento, da consciência que se opõe às trevas, da ignorância e da mentira, é muito antiga. Já entre os povos da Mesopotâmia, atribuía-se ao deus Sol, ao deus do Sol, Shamash, a tarefa de garantir a justiça e o cumprimento dos acordos. Na estela de Hammurabi mostra, a estela é uma pedra que está escrito, é um código de leis de Hammurabi, tá? Na estela de Hammurabi mostra o rei da Babilônia recebendo as leis de Shamash. A relação entre o Deus judaico e o Sol como justiça aparece nos profetas do Velho Testamento. Para vós que temeis meu nome, levanta-se ao sol da justiça, e seu raio trarão cura. No dia em que eu manifestar o meu poder, você esmagará os ímpios. Malaquias 3:20. A imagem da justiça de Deus como estrela brilhante repete-se em Isaías 30:26 e no livro da sabedoria. O simbolismo de Jesus como luz reaparece no Novo Testamento. Jesus é tido como astro nascente para iluminar os que vivem nas estrelas. Lucas 1:78 repete-se em Mateus. O sol propriamente dito serve de comparação ao resplendor de Jesus na transfiguração. Seu rosto brilhava como o sol e sua roupa tornou-se alva como a luz. Mateus 17:12. Repete-se Apocalipse, seu rosto brilhava como o sol, brilhando na terra. A iconografia cristã primitiva usou sistematicamente temas pagãos para associar Cristo, um deus solar. Mitra, Sol, Invicto ou mesmo Hélio era uma maneira de disfarçar a fé cristã quando o risco de perseguição impedia o uso de símbolos cristãos explícitos. Então, alguns cristãos que eram perseguidos usavam essas figuras como figura de linguagem. Em 336, nos tempos de Constantino, 306 e 307, os cristãos comemoraram pela primeira vez o Natal, no dia 25 de dezembro. Com isso, eles queriam significar Cristo como o verdadeiro Sol Invicto. Aos poucos foi, entretanto, nas tradições oficiais da Igreja Cristã, até que no século V, 500 depois de Cristo, foi oficialmente ordenado, eclipsando completamente a festa do Sol Invicto. No decreto de 8 de novembro de 398 depois de Cristo, de Teodósio, o culto a Mitra Sol Invicto foi considerado ilegal. No entanto, ainda havia numerosos apoiadores do Sol Invicto. Pessoal, estão ligando para mim, aí é complicado, hein? Eu não posso atender, vou ter que esperar.
a pessoa insiste em ligar. Bem, acabou. Eu também vou acabar aqui e vou acabar a leitura. Na cidade da Síria de Baalbek, Heliópolis, um reduto de cultos pagãos, oculto ao sol no templo principal, se terminou depois que este santuário, com a imagem do sol invicto, Mitras, foi destruída por um raio de 554 a 55, ou seja, com influência divina, como se considerou na época. Tá, pessoal? Então isso aí é a história do verdadeiro 25 de dezembro, tá? Que não tem nada a ver com o dia do nascimento de Jesus. Então tivemos 1 hora e 5 minutos, então fica aí para vocês esse entendimento. Quem entendeu, entenda, tá? Que não tem nada a ver, tá? Não adianta querer dizer o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é esse aí, é o seu sentido original. Não existe verdadeiro sentido de uma coisa que está camuflada e escondida. Não é o verdadeiro sentido. Você simplesmente está usando um lençol para cobrir toda uma podridão. E é usado o cristianismo, tá? Então, eu não aceito e não me venha com essa conversa do verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é adoração ao Mitra e o Sol invicto. Tá? Então fica para vocês aí. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe essa semana que se iniciou, tá? E até mais.